hoje, o tema que eu vou trazer é um tema bastante comum, é um desafio grande, mas é um tema comum, que é a comparação, que no tabuleiro do Mahalila é uma serpente. Então, é a serpente da inveja, mas a inveja ela é muito, tão mal vista, que a gente não consegue perceber o nosso comportamento de inveja. Nós conseguimos projetar no outro, a gente consegue perceber uma pessoa com inveja, a gente se incomoda com isso, mas nós não conseguimos reconhecer isso em nós. E quando eu falo de reconhecer a inveja, eu não estou falando para você pegar um chicotinho e culpar você ou ficar ainda mais numa sensação de culpa, de ainda piorar ainda esse estado, de ficar se culpando por ter isso, como se fosse inaceitável. E ali a gente começa a perceber que essa forma de lidar com a inveja, que é tão básica e comum na nossa vida, ela é uma forma muito que não tem eficácia para que a gente trate essas questões dentro de nós. Então, como todas as emoções, nós temos que lidar com ela de uma maneira sem julgamento, só observando o como se dá e como é o que gatilha e o que nós sentimos quando nós estamos, o que desperta em nós, o que gatilha em nós quando a inveja chega dentro de nós. E ela chega mais rápido do que parece, ela chega com mais frequência do que a gente gostaria de admitir. Então, algumas situações nos deixam desenergizados. E é isso que eu quero que vocês observem. Que quando a inveja é uma comparação, então ela é uma sensação de que você está em falta com alguma coisa, que alguma coisa está faltando para você e que te impede de seguir. O ponto é esse. Então, quando a inveja chega, você está se comparando com alguém ou com alguma situação. Começa sempre aí. Começa sempre a partir de uma comparação com o outro. E o que significa isso? Começa com o seu olhar voltado para fora, para o desempenho do outro, para a realização do outro, para o brilho do outro. E ali, quando nós colocamos esse nosso olhar para fora, nós perdemos potência no nosso olhar para dentro. Então, o que você precisa perceber, o que nós todos precisamos perceber, é quando nós estamos nos comparando com alguém, nós temos uma desvitalização da nossa energia, se você conseguir perceber isso. Ou seja, a sensação de olhar para fora e se comparar com o outro, ela pode até parecer que te dá alguma energia, no sentido de que você está desejando aquilo do outro. Então, mas a gente precisa fazer alguns pontos de distinção, algum detalhe aqui de distinção entre uma coisa e outra. Então, a inveja, essa dor, ela realmente é caracterizada como inveja quando a gente, ao ver alguma coisa do outro, nós perdemos energia. Se você, ao ver alguma coisa do outro, se enche de uma energia para seguir em frente, para fazer as suas coisas, então ali aquela pessoa está inspirando você a caminhar. E aquilo te enche de energia. Então, aquilo tem a ver mais com um espelhamento, com uma motivação para seguir, porque olha, aquilo ali me corresponde, aquilo ali eu também gostaria. Então, neste sentido, essa emoção e esse sentimento, elas expandem mais a nossa energia. Mas se o que está ali é uma competição, uma comparação, então nós estamos, se você está só motivado porque, eu também quero, a gente precisa compreender como nós nos sentimos lá no íntimo, para você distinguir essas nuances desses sentimentos. Então vamos imaginar que alguém viajou para um país, para o exterior, e a pessoa chega, conta que fez essa viagem e você fica morrendo de vontade de fazer essa viagem. Então, ali não tem uma coisa de competir,
eu também vou, mas tem uma coisa que tem a ver com o seu desejo genuíno e autêntico. Então, aquela situação, você pode até conversar com aquela pessoa de boa, tranquilo. Nossa, isso aqui é muito legal, eu também quero ir. Você pode me dar as dicas? Como é que foi? Onde você ficou? O que que você acha disso? E ali nós temos uma troca de expansão. Não é uma competição, mas há um estímulo que ele fica claro dentro do seu coração e não causa aquela sensação de minar a energia de ninguém, nem de um e nem de outro, porque você é como se fosse uma luz de um acende a luz do outro. Então, nisso, a gente se espelha mesmo na vida e a gente se inspira com outras pessoas. Você vê, desde a criança pequenininha, que ele vê um médico ou um psicólogo ou alguém na profissão e fala, eu também quero ser isso, eu também vou ser médico, e vou ser médico como o fulano de tal, que me inspirou, eu tenho uma inspiração em alguém, então você tem ali uma gratidão, o sentimento é totalmente diferente, você honra aquela pessoa que te inspirou, você fala disso, você abertamente fala, então ali não tem um sentimento competitivo, não tem uma expansão. Na inveja eu quero aquilo, mas eu quero que aquela pessoa saia. Então eu quero ocupar aquele lugar. Então ali, e por que que acontece isso? Porque dentro da emoção da inveja, do sentimento da inveja, existe uma desvitalização. Ao contrário, é uma desvitalização. Quando você se depara com aquela situação lá externa a você e aquilo te causa uma dor, uma dor. Uma dor não é porque você não está lá, é porque o outro está lá. Então a pessoa, diante desse sentimento, diante dessa comparação, ela desvitaliza, ela desanima, ela fica com baixa estima, ela não acende nenhuma luz dentro dela, ela fica com uma sensação de impotência, com uma sensação de que falta algo para ela seguir. Eu não posso, eu não tenho os atributos, eu não tenho as questões, eu não vou estar lá. Eu queria, mas não vou, e não queria que o outro estivesse lá. Então, esta emoção, ela é muito desvitalizadora. Aí que nós precisamos barrar, porque nós precisamos barrar a comparação e olhar para o seu ponto, porque aí é diferente. Então, se aquilo não me corresponde, aquela situação não me corresponde, e ali a pessoa, então não é o seu alinhamento de alma, não te corresponde fazer aquilo, não é da sua ou competência, ou até mesmo do seu desejo, e mais, você não quer pagar aquele preço. Então tem algo ali que a gente precisa observar, que para tudo na vida existe um preço a se pagar. O que significa isso? Isso é um conceito muito profundo da constelação, que é que preço você paga. Então vamos imaginar, uma pessoa, ela quer arrumar um emprego no exterior. E ali a família dela fica. Então ela paga o preço de ir para fora. Então, quem está dentro disso é que sabe qual foi o preço que pagou. Aí uma pessoa olha de fora e fala, eu não pagaria esse preço, mas eu então não vou fazer isso, porque não é para mim, porque eu não pagaria este preço. Então, qual é o preço que cada situação de vida nos obriga a pagar? Então, seja de investir em algum trabalho, num curso, numa prática, numa situação qualquer, qual foi o preço que eu estou disposto a pagar para ter aquilo? E às vezes a gente não quer pagar aquele preço porque não é interessante para nós, porque não é conveniente, porque eu não quero neste momento, porque não é o meu momento. E tudo isso está certo, não é um problema, cada um em todas as situações da vida, naquele momento, vai ter que olhar para o preço que você paga. Nós vamos ter que olhar como adultos. Quem paga o preço são adultos. Crianças não pagam o preço. Então, quando a capacidade de pagar o preço é uma capacidade adulta,
não é de uma criança. Então, por exemplo, uma criança, quando você olha uma criança, ela não paga preço de nada, absolutamente nada. Ela não paga o preço da comida, aí eu tô falando de preço mesmo, de dinheiro. Ela não paga o preço do colégio, não paga o preço da comida que ela come, da casa que ela mora. Ela não põe o investimento dela, porque isso é uma relação infantil. A criança não é capaz disso, então por isso tem um adulto que toma conta da criança. E tem que ter, porque a criança não é capaz de pagar o preço das coisas. Quem paga para a criança são aqueles que tomam conta dela. Então, quando nós ficamos adultos, nós vamos adquirindo a capacidade de pagar o preço das coisas. Ou seja, para cada coisa tem um preço, um custo, um sacrifício, algo que você dá em troca. Então, se eu quero fazer isso, qual é o preço que eu tenho que fazer para chegar nesse caminho? Então, se eu quero fazer uma caminhada, fazer o caminho de Santiago de Compostela, dando exemplos aqui genéricos, então eu quero muito, é o meu sonho, então eu preciso pagar o preço de ir. Qual que é o preço? Eu preciso me preparar fisicamente. Se eu não tenho dinheiro, eu tenho que fazer uma programação, juntar dinheiro para comprar passagem. Eu tenho que sentar lá no site, observar que dia que tem, quando que eu posso. Eu tenho que negociar no meu trabalho, as férias que eu vou. Eu tenho que negociar com meus familiares, arrumar gente para ficar com meus filhos, se eu tiver filho. Então, precisamos ali pagar o preço. Qual é o preço? O preço para eu fazer essa situação são esses aqui. Então, o preço para qualquer coisa tem um preço antes. Então, e ali a gente analisa, olha, realmente, para eu fazer o caminho de Santiago, eu vou ter que ficar um mês. Se eu quiser fazer o caminho inteiro, o caminho francês, então, que começa lá nos Pirineus e vai até Santiago, eu vou gastar um mês. Mas um mês, eu vou gastar um mês, então eu tenho que tirar um mês de férias, eu vou ficar um mês longe da minha família, eu tenho que gastar X reais para fazer isso, eu vou ter que negociar com as férias, com o meu trabalho, então eu vou precisar, com certeza, me preparar fisicamente. Então, ali a gente tem uma programação para fazer isso. Então, estou disposto a pagar esse preço? Não. Então, não vou. Então, eu não vou. Então, isto é uma escolha adulta, uma escolha adulta. Ah, eu não tenho condição de fazer isso porque eu quebrei a perna. Então, são contingências da vida. Então, naquele momento, aquilo não é para você, porque eu quebrei minha perna. Então, eu não posso fazer uma caminhada porque eu quebrei a perna. Então, não é para mim, porque o adulto também sabe que nem tudo é para tudo, para todos, e nem tudo é para a gente. Em algum momento pode ser, em outro momento pode não ser. Então, isto é aceitar a realidade da vida e observar o que é. Então, aquilo, exemplo, se eu tenho a idade que tenho, e aí eu vejo uma pessoa mais jovem tendo outras oportunidades que eu não tive, isto é uma contingência da vida. Aquilo não era para mim, porque eu vi num outro momento. Então, para mim, eu tive outros desafios. E o outro tem outros desafios, porque nós somos almas experimentando a existência. E a vida, em cada um de nós, ela é uma janela de experiência, ela é um olhar de experiência que tem valor para a nossa alma. Então, quando a gente se compara, a gente precisa observar várias situações. Primeiro, isto é para mim? Isso faz parte do meu alinhamento? É meu isso? Então eu vejo uma pessoa que tem uma profissão diferente da minha, mas eu escolhi essa profissão porque ela que tinha a ver comigo. E aí eu vejo um outro que ganha muito mais que eu, mas ele está noutra profissão. E aí eu olho para aquela pessoa com inveja, comparando com ela, mas ela tem outro percurso, outro caminho, ela fez outra escolha. E essa escolha que essa pessoa fez tem a ver com ela, não tem a ver com você. Você faria essa escolha lá no começo? Por que você não fez? Porque não tem a ver com você. Então, a gente não pode se comparar. É a mesma coisa de uma manga se comparar com uma laranjeira, com uma macieira, com outra planta que nem dá fruto. Então, qual é isso? A nossa comparação desse jeito, ela mostra que nós não estamos olhando para nós mesmos internamente e fazendo uma pergunta verdadeira e autêntica: qual é o meu lugar no mundo?
que eu estou fazendo aqui? O que a minha alma veio experimentar através da minha experiência de vida? Então, nós precisamos aprofundar nessa pergunta e tentar entendê-la corporalmente em nós, perceber aonde isso te impacta e como é que você se sente lá nos seus sentimentos internos, porque isso está ligado a algum aspecto infantil nosso, de dor. E a gente precisa olhar esta dor. Esta dor é que vai curar essa situação, que vai empoderar você. Porque todos nós, na nossa luz, temos o nosso poder. E é isso que a gente precisa. Mas a sociedade, ela induz a gente a uma comparação que adoece a sociedade como um todo. É um grande câncer essa comparação, que inclusive é uma comparação muito estimulada no nosso mundo moderno pelas redes sociais. E é falso, é fake news isso. Todo mundo que trabalha com rede social, como eu trabalho, que é um trabalho para mim, é falso. É falso. Você vê um ângulo só, a gente idealiza, a gente projeta naquelas pessoas que estão ali naquele momento como se elas fossem deuses, como se elas fossem suprassumos muito maiores do que você é. Não é verdade, isso é fake news. Então, assim, a pessoa não nem tem. Pera lá, deixa eu ver aqui. E se, por exemplo, nossos pais comparavam com outras crianças, a sociedade, pois tem uma irmã gêmea? É isso, é isso. É uma coisa tão incutida na nossa cultura que a própria forma de educar é comparativa. A própria forma de educar é comparativa. Ou seja, olha o fulano como ele faz melhor que você. Olha o fulano como isso, como aquilo. Então, a educação não é olhe para dentro e observe o que você tem de valor. Observe o que você tem de valor. Pais não fazem isso. Então, não vê a singularidade de cada pessoa. E aí nós desenvolvemos um comportamento de olhar para fora, para ver se eu acho lá o perdido que eu perdi dentro de mim. É aquela história lá de Rábia, que é uma história muito famosa, eu até já contei ela aqui, que uma mulher perdeu a agulha. Ela estava bordando e perdeu a agulha. E estava procurando do lado de fora da casa, entardecendo, e ela procurando, e passa uma pessoa e fala: ó, Rábia, o que você está procurando? Posso te ajudar? Eu estou procurando uma agulha, não estou encontrando. Aí a pessoa falou assim: mas espera aí, vamos pensar primeiro, onde é que você estava bordando? Quando você perdeu a agulha, você estava onde? Estava bordando onde? Ah, eu estava dentro de casa. Ué, mas então nós temos que procurar dentro de casa. Mas lá está escuro. Isto é exatamente essa história da comparação da inveja. Está escuro lá dentro, por quê? Porque eu apaguei a minha luz, por isso está escuro, eu não encontro aquilo que eu estou procurando. Então eu preciso, esse conto ele é muito simbólico, porque ele tem muitos elementos simbólicos. Então ela tem uma costura, ela borda, ou seja, ela cria, ela cria. Então quem está costurando e bordando, o costurar está emendando e formando uma peça, e o bordar está formando ali também um bordado, criando. Então, Rábia é alguém que está criando. Então, o elemento que faz com que ela crie ali, a ferramenta que faz com que ela crie é uma agulha e linhas. Sem agulha, ela não consegue bordar. Mas ela perde a agulha e não consegue encontrar porque está escuro. Olha o simbolismo disso. Porque apagou a luz. Assim é no sentimento de comparação e inveja. Nós apagamos a nossa luz porque ficamos desvitalizados com a comparação, ficamos totalmente desvitalizados. Então, a comparação, ela não te leva a um estímulo de andar, ao contrário. Então, por isso que é preciso fazer uma distinção. Ela leva você a perder energia. Então, você fica desvitalizado, você fica despossuído de alguma coisa, no caso, a agulha. Eu não posso bordar nada. Por que eu não posso bordar nada? Por que eu não posso construir a minha peça, o meu objeto? Porque eu estou sem agulha. Mas cadê a agulha? A agulha sumiu. Por que sumiu? Porque está escuro. Então é esse círculo vicioso
que a gente entra. Então, o ponto é que quando nós estamos focados no resultado, é apenas no resultado, e esse resultado, ele é avaliado socialmente, então ali nós estamos fritos, porque a gente pode ter aquele resultado e você se sentir péssimo, porque não te corresponde, porque não é aquilo que preenche verdadeiramente, não é. Então, se a minha intenção é ficar rico, por que eu quero ficar rico? Eu quero ficar rico porque eu quero me sentir empoderado com isso. Quando você ficar rico, você não vai se sentir empoderado. Você vai ter outra pessoa para comparar, porque cada degrau que você sobe, você tem outros para comparar. Então, outros para compararem mais altos, mostrando que isso é uma escada infinita, que nenhum degrau te satisfaz. Absolutamente nenhum degrau te satisfaz. Até que a vida nos coloque isso, assim, fundamentalmente a vida um dia te confronta. E aí a pessoa que fica nisso, ela pode ir perseguindo uma coisa ilusória, eternamente perseguindo, até que ela se deprime. Esse é o ponto final dessa história. É um estado de desvitalização, porque tem uma desvitalização nesse tipo de comparação. Existe uma desvitalização. Então, a cada vez que você sobe um degrau, você se desvitaliza. A gente vai vendo isso. É só olhar. Não precisa de ir muito longe, não. Olha e vê. Eu não estou falando, vocês comprovem para vocês verem se é verdade ou não. O que nos satisfaz é o alinhamento com a nossa alma. É isso a única coisa capaz de satisfazer a nossa vida. E ali a vida cuida de você no seu ponto de alinhamento. E qual que é o ponto de alinhamento? Aquilo que a vida manda você fazer naquele momento da sua vida. Então, se eu tenho filhos pequenos, eu não posso sair. Então, a vida te pôs aquela tarefa naquela hora. Então, eu preciso estar inteiro naquilo que estou fazendo. Ah, mas aquele fulano, os filhos já são grandes. Ah, já são grandes, mas é outro processo, é outro caminho. Então, não dá para que a gente veja isso. Então, não dá para comparar-se. Como sair do escuro? Como sair do escuro? Uma pergunta importante é entrando para dentro. Não tem outra saída. Não tem outra. É pondo rábia dentro de casa e ela encontrando o apagador. Onde está o interruptor que a luz apagou? Onde está? Por que que a minha luz apagou? É uma ótima pergunta. É uma pergunta de você parar, focalizar em você e falar assim, onde foi que a minha luz apagou? Foi no arrependimento? Foi na dor? Foi onde? Onde foi que eu abri mão da minha luz? Então, ali é como... E ali a gente tem que, inclusive, analisar que situações traumáticas, liberar essa energia do trauma e aprofundar nisso até que a sua luz, que você volte à vitalidade, a percepção de que você está no caminho certo, é uma recuperar a vitalidade. Recuperar a vitalidade, porque a comparação, ela mina a nossa energia de um jeito que eu acho que não existe uma estrutura egóica que mine mais a nossa energia do que a energia da comparação. Ela mina profundamente, ela vai deixando a pessoa murcha, e ali é murcha, e assim, sofrida, doída, porque está o tempo inteiro ali comparando, e ali apagando progressivamente a sua luz. Olha se não é isso, eu comparo e aí olho e fico doída, que assim, falo assim, eu não tenho. Então é uma afirmação cheia de emoção e de dor, dizendo, eu não tenho o suficiente, eu não sou suficiente, eu não nasci para nada. Ali vem uma baixa estima, assim, feroz, como se printasse na sua pele, no seu sistema, com muita emocionalidade, uma sensação de estar despossuído de luz e de valor. E ali a pessoa continua afirmando isso. Então, o que nós precisamos fazer? É um trabalho, é um desafio de autoconhecimento. É um desafio de entrar para dentro para curar uma ferida velha, antiga, para que a gente possa acender de novo a nossa luz.
Então, entrar para dentro, entrar para dentro, entrar para dentro e ir ali sentindo no seu coração, peraí, onde isso está doendo, vem de onde, como que isso surgiu? E ali soltar isso no nosso corpo. Os traumas, gente, a gente trabalha soltando algo no nosso corpo. Então, assim, é muito importante perceber isso. Inclusive, eu vou falar muito disso nessa jornada Mahalila, do trauma e de como eles impactam a nossa vida, nos tirando luz e potência. Então, assim, ali você precisa encontrar esse lugar onde você está despossuído de valor interno, onde começou, qual a emoção que se prendeu ali, qual foi o trauma, qual foi a coisa que está presa ali. Então, o que nós precisamos fazer? Nós podemos ir pelo conteúdo, foi minha mãe que não me olhou, foi isso, foi aquilo que me comparou, tal. Podemos ir por essa vertente, mas essa vertente, ela é maior, é mais longa. E nós podemos fazer um trabalho pessoal conosco já de cara, que é perceber isso aqui, inspirar profundamente, olhar para isso, observar. Isso dói. E solta um pouco o seu corpo. Solta um pouco o seu corpo. E ali nós já estamos trabalhando diretamente na energia do trauma. E ali a gente já está com o dedo no apagador, no interruptor, para retomar a nossa luz, recuperar a nossa luz. Se a gente não olha para essas situações que são traumas e a gente não acende de novo a nossa luz, nós vamos só aumentando a escuridão dentro de nós e aumentando essa sensação de impotência e os desequilíbrios todos decorrentes de uma sociedade que não para de se comparar e que não valoriza a individualidade e o caminho existencial de cada um. Então, vamos imaginar que o grande ser, que Deus, a totalidade, ela, não vamos imaginar é assim, na verdade, não é imaginar, vamos tomar consciência que é assim, melhor do que imaginar. Vamos nos dar conta do que a totalidade se expressa em cada um. Ela se expressa numa flor, ela se expressa em todo mundo manifesto, é a Shakti que se manifesta, é o aspecto feminino de Deus que está presente numa árvore, numa planta, numa pedra, num cristal, numa pessoa, num gato, num cachorro. Todos somos uma janelinha, um pixel da expressão divina. Esse pixel tem o seu lugar. Então, esse pixel, que é essa tela que eu estou falando aqui agora, falando em linguagem de computador, então tem um pixel aqui que é da cor desse quadro que está aqui, tem outro desse, tem outro daquele. Cada um compõe um quadro, um quadro. Então, o nosso pixel, nós somos só isso, um pixel. Então, esse pixel que faz essa cor verde aqui, esse aqui que faz essa cor verde que está aqui nessa planta, é diferente desse pixel que faz essa cor aqui violeta, é diferente desse aqui, dessa cor rosa. Ele é diferente do outro. E um pixel, se a gente entendesse isso, que nós somos esses pixels divinos, que estamos expressando algo, a gente, estou a serviço da vida, da divindade, essa janela, esse pixel tem que ter essa cor e esse detalhe. Então a gente aceitaria a nossa função no mundo. E a nossa função no mundo, quem nos dá é a vida, é Deus que coloca essa função. E você está ali aprendendo alguma coisa. Então cada desafio está aprendendo algo, curando alguma coisa. E toda vez que uma cura se dá no nível individual, esta cura, ela está no nosso inconsciente coletivo. Então, se eu consigo curar uma comparação em mim, eu estou ajudando a todos que se comparam a ter uma cura. Isso é provado. Isso é provado, é o campo que fica mais curado com uma célula que se curou. Então, quando alguém consegue superar um desafio, toda a raça humana, isso é provado, por exemplo, nas Olimpíadas, quando uma pessoa consegue superar uma marca de alguma coisa, de um salto, na outra Olimpíada já tem outros que conseguiram superar a mesma marca e passa-se uns anos, vários superam aquela marca. Então, se alguém supera alguma coisa, significa que o campo coletivo, ele se curou.
Então, todo o trabalho individual, mesmo que ele não seja reconhecido, porque a gente fica pensando que o reconhecimento é só na internet, e que eu não estou dizendo que não é bom ser reconhecido, mas é que a gente precisa perceber o ponto que a sua alma ela coloca para você fazer. Então, quando aquela tarefa que você faz, ela é cumprida, a tarefa da alma, todo o campo ele se beneficia. Todo mundo se beneficia, até mesmo os nossos antepassados, o campo para trás e o campo para frente. Então você cumpriu a sua tarefa, mesmo que aparentemente ela não seja reconhecida publicamente, mas ela é reconhecida pelo campo, as suas gerações posteriores, você faz parte de uma linhagem e os seus parentes, eles todos em nível inconsciente também eles se trazem essa cura. Eles também terão essa cura e o nosso campo ele é curado dessa maneira. Então a gente precisa entender isso, aceitar isso, não é acomodar, é alinhar-se ao que, não é acomodação isso, é alinhar-se ao que verdadeiramente é que a sua alma está desejando para você. Estava ouvindo um mestre falar, que eu gosto muito dele, e ele estava, uma pessoa no satsang dele, ele chama Shiva Shambhu, ele estava num satsang dele, alguém pergunta, mas eu tenho eu fico muito preocupado com a vida, com as pessoas, com os desequilíbrios do mundo, eu preciso fazer isso? A minha vida tem que ser orientada para esse lado? Ele falou, eu não tenho essa resposta para você, é a sua alma que tem, porque a nossa alma, ela vai pedir para cada um o que ela quer que você faça. O que um verdadeiro mestre precisa fazer é estimular você a entrar em contato com o seu interior para que você responda à sua alma. Tudo aquilo que você supera, isso a gente vê nas famílias, aquilo que um consegue, um faz, tem toda a linhagem ali, ela que está mais próxima, ela vai aprendendo e recebendo aquilo, e ali às vezes nem são os nossos pais ou os nossos irmãos, mas às vezes você vai ver um sobrinho que ele vai ali, ele cria aquela condição para todos, aquela possibilidade para todos. Então assim, todo mundo vai crescendo, todo mundo que tem contato com aquilo vai crescendo, ser dentro da nossa ancestralidade, dentro das pessoas que a gente convive. Então a gente vai criando uma rede de cura, uma rede de benevolência nesse sentido, porque você compreendeu um ponto. Quando você compreende um ponto, todo mundo pode compreender um ponto. Então, se eu compreendi, o outro também pode compreender. Se eu superei, o outro também pode superar. Então, ali a gente vai criando condições de superação coletiva, porque você superou. Esse é um grande tarefa existencial. É uma grande tarefa existencial. Então a gente confunde muito. Qual que é o seu ponto? Qual que é o que a sua alma quer para você? A gente deveria confiar nisso. A minha alma quer isso para mim. Mas e aí, fulano, não sei quem, o que eu posso? Confia, 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 confia. Abra-se para essa confiança. Na Cabala estamos na porção de Balak, que fala exatamente sobre isso, a inveja e a comparação. É isso. Então veja bem, gente, a gente mina a nossa energia, a nossa potência, o nosso poder quando a gente está seguindo o caminho do outro. E ali tem um ensinamento védico que diz o seguinte, presta atenção, é melhor você cumprir 1% do seu Dharma que 99% do Dharma do outro. Observem. É mais valoroso você cumprir 1% do seu Dharma, daquilo que te corresponde, do que andar 99% no caminho do outro. Então, quando você abre, o que acontece? Você veio com uma missão. Então, vou falar agora assim, bem simples para ficar fácil. Fácil de entender. Então, Deus, o absoluto, a totalidade, ele tem um projeto lá, o projeto da mente divina. O projeto não é seu, do seu ego, não, é da mente divina. A mente divina tem um projeto. Então, ele pede para cada um, e vamos imaginar que esse projeto da mente divina seja um bolo, ou um bolo. Aí ele pede para aos seus representantes, né, para si mesmo,
ele pede, essa complexidade a gente tem que simplificar e não confundir muito não, e nem aprofundar demais, porque a gente não vai entender a mente divina. Porque a mente divina é a totalidade, mas é a mente divina que quer fazer um bolo. Então, ela vai pedir para a Lauriette para ela trazer farinha. E vai pedir para o Alessandro trazer sal. E vai pedir para o outro que está aqui, deixa eu ver quem está aqui, trazer o óleo e a manteiga, o chocolate, cada um vai trazer alguma coisa. Então, cada um trazendo alguma coisa, eu consigo fazer este bolo, que era o projeto divino, da mente divina. Mas aí, uma pessoa, ela viu o outro trazendo farinha, e olha só, gente, farinha são duas porções de farinha, muita coisa, se comparado com o sal. O sal é só um pouquinho, mas eu só tenho que trazer este pouquinho de sal e a outra pessoa vai trazer a farinha. Mas a farinha é 1 quilo de farinha e é uma pitada de sal. Aí eu comparo. Ah, não, isso aqui tá errado. Nossa, que injustiça. Por que não foi pedido para mim para trazer 1 quilo de farinha em vez de trazer o sal? Aí a pessoa do sal, ela vai e leva farinha. Aí o bolo fica faltando sal. Aí ele fica sem graça, porque o sal era essencial. Ele era um tempero exclusivo. Ele dava aquele sabor. É ele que realçava o sabor de tudo. Não leva o sal, não. Aí o outro, que é o fermento também, é uma colherinha de nada de fermento. Ah, não. Colherinha de nada de fermento? Nossa, é pouco demais. Eu deveria levar a farinha, porque a farinha é muito. Então, o do fermento também resolve levar farinha. Porque está comparando quantidades e não singularidades. Aí o açúcar, que também é só meia xícara, eu vou levar farinha. Porque, não, farinha, nossa senhora, que injustiça. Como assim que o outro tem que levar 1 quilo de farinha e eu levar só um pouquinho de açúcar? Não vou levar só esse pouquinho de açúcar, não. Também vou levar farinha. Aí chega todo mundo para fazer o bolo, só tem farinha. Não tem leite, não tem açúcar, não tem sal, não tem fermento. O bolo não foi feito. E ninguém aproveitou do bolo. Por quê? Não colocou ali a singularidade que cada um tinha que levar. Então, nós ficamos assim. Então, não houve... A obra não foi feita. A obra não foi feita. Então, a gente fica com essa baixa estima de que a nossa expressão no mundo, aquilo que a gente ela é pequeno, é sem valor, porque parece que o outro tem um valor maior, sei lá, é 1 quilo de farinha, não sei o quê, então parece maior. Então, isso que a gente precisa observar e aceitar o nosso ponto no mundo. Esse ponto no mundo sem comparação. Se você se começa a comparar, pare, porque não vai por aí, a sua energia vai baixar, a luz vai apagar, você vai ficar deprimido, não é por aí. Parou, não é por aí. Não sei o que fazer. Não faça nada, mas não vai na comparação. Não faça nada, mas não se compare. Porque ali você não tem poder. Quando você anda no caminho do outro, você não tem poder. O seu poder está no seu caminho, não está no caminho do outro. O outro tem poder no caminho dele. Ele não tem poder no seu caminho. Aprenda isso de uma vez por todas. Nós precisamos aprender isso de uma vez por todas. O seu ponto não é o ponto do outro. Nós somos diferentes. Siga o seu caminho e não o caminho do outro.